Continuamos com a sexta parte do depoimento da ré Flor de Lis dos Santos Souza, em seu depoimento de defesa, em audiência de instrução que ocorreu no dia 12 de dezembro de 2020. Nós paramos na parte em que a juíza e o Ministério Público pedem à defesa de Flor de Lis que apresentem as provas que tanto dizem ter sobre a suposta inocência da deputada no crime, que culminou no assassinato do marido da deputada, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Vamos à juíza. Esta carta está onde? A deputada então responde. Essa carta foi entregue na DH. A senhora teve ciência que o Lucas contou isso em juízo? Que um advogado esteve lá para visitá-lo sem ser o advogado dele? O que levou essa carta para ele copiar? Novamente, o Dr. Hollenberg interrompe. Mas não foi isso não, excelência. Não tem isso. Dr. Hollenberg, por favor, a deputada pode responder? Pergunta a magistrada. Que eu mandei alguma carta para o Lucas copiar? É essa a pergunta? A senhora é quem paga o advogado do Flávio? Quem pagava o advogado do Flávio no outro processo era eu. Era o Dr. Hollenberg, certo? Junto com outros 2 advogados, não era isso? Sim, doutora, era isso. Então, Lucas disse que recebeu a visita de um advogado lá no presídio e levou uma carta escrita para a senhora mandando que ele copiasse os termos descritos nela. A senhora nega isso? Nega que tenha escrito essa carta? Nego sim, senhora. Eu nunca escrevi nenhuma carta para o Lucas. Dr. Hollenberg, pode prosseguir então. Deputada, com relação a essa carta então, a senhora só falava com a Andréia por digitação, é isso? Digitando e conversando com ela sobre a convicção que a senhora tinha de que todos os fatos seriam esclarecidos, é isso? Eu fazia várias digitações pedindo pelo amor de Deus que quando ela fosse visitar o marido dela, que ela perguntasse se o marido dela, eu não sabia se ele tinha acesso ao Lucas. Então, eu pedia para a Andréia que ela conversasse com o marido dela para ele falar com o Lucas, para que Lucas dissesse a verdade, porque o sofrimento de todo mundo da casa estava muito grande. Então, eu fiquei digitando durante um bom tempo, conversando com a Andréia sobre o teor da carta, antes de mandar o meu filho Adriano buscar. Deputada, foi dito aqui pela juíza que a senhora Edna e sua filha Michele falaram na delegacia que não se davam muito bem com a senhora. A senhora tem conhecimento de vídeos que inclusive foram muito bem repercutidos na mídia, que elas abraçam a senhora e falam que agora só tinham a senhora, que abraçam a senhora e beijam a senhora. A senhora tem conhecimento desse vídeo? Sim, porque isso é uma realidade. Não era nada fictício, não. Eu e minha sogra nos dávamos muito bem e tem vídeos gravados com ela falando. Agora, eu só tenho você. Senhora deputada, existe também em gravação de vídeo, dias antes do acontecido, um Misael falando da senhora, do seu caráter e de sua personalidade? A magistrada então interrompe a pergunta. Essas gravações estão no processo, doutor? Eu estou perguntando para ela sobre esses fatos, excelência. Eu estou falando que essas gravações não estão no processo, então o senhor tem que juntá-las. Sim, meritíssima, eu vou juntá-las. Por quê? Eu não posso perguntar sobre os fatos? Não, não pode perguntar de provas que não estão no processo. Ué, aqui foi falado que... Hollenberg contesta, pois a testemunha Regiane Rabelo entregou supostas provas em pendrive. Se o senhor diz que tem provas, o senhor junte nos autos. Então tá. O senhor está consignado no requerimento do MP que durante o intervalo o senhor disse que estava com essas provas e que só estava aguardando plenário para poder juntá-las. Plenário não, excelência. Eu tenho requerimento aqui, doutor. Eu vou juntar no processo, em mídia, em pendrive. Peço então para que o senhor adicione a juntada imediatamente. Eu vou colocar em mídia, em um pendrive, e vou juntar no processo os áudios da vida dela com cada um. Eu vou colocar um por um. Aí eu vou colocar em audiovisual. Está juntada aqui a determinação para o senhor juntar isso em 15 dias, tá? Ou melhor, em 48 horas. Eu não vou fazer em 48 horas. Eu vou colocar aqui em assentada que o senhor tem 48 horas para providenciar isso.
Eu vou levar o tempo que tiver que ser feito. Então, excelência, eu vou fazer no tempo que tiver que ser feito. Eu tenho aqui vídeos dos mentirosos que vão ser admitidos. O senhor prossiga com as perguntas, doutor. Eu tenho aqui vídeos dos mentirosos que serão desmentidos. Então, junte ao processo. Prossiga. Vossa Excelência tem vídeos do Misael falando do caráter da senhora? Dele falando para outra pessoa pouco antes do homicídio? Tem sim, senhor. E do Luan também? Tem sim, senhor. Excelência, eu até queria pedir... O Ministério Público interrompe. Excelência, pela ordem, qual o sentido? Qual a pertinência dessas perguntas? O senhor quer falar em pertinência, doutor? Tivemos aqui testemunhas falando por 2 horas sobre um monte de coisa, ritual satânico e sei lá mais o que. E o senhor quer falar em pertinência, diz Hollenberg. Eu quero saber qual a pertinência de 20 anos atrás de ritual satânico. Vídeo do Misael falando sobre a deputada. Qual o sentido disso? Pergunta o promotor. Doutor, o senhor pode se acalmar um pouquinho e parar de gritar, por gentileza, diz a juíza ao Hollenberg, porque aqui não é lugar de grito, diz a juíza. E Hollenberg continua exaltado, sobrepondo sua voz à do promotor. Sim, o que eu quero ponderar aqui sobre a senhora Flor de Lis, excelentíssima juíza. Eu quero saber aqui qual a pertinência de pessoas terem vindo aqui e ficar por 2 horas, 3, falando de ritual satânico. Eu quero saber se foi Satanás que matou a vítima, porque ela falou aqui por 2, 3 horas. Eu queria saber de Vossa Excelência se a senhora tem fotos de aniversário, acervos e imagens de comemorações dispensados a Lucas. Eu não acabei de falar, mas eles estão perguntando e a senhora está perguntando há 3 horas e não deixa eu perguntar. Eu não estou perguntando há 3 horas não, doutor. Eu estou há 1h30 e vou interromper todas as vezes que eu precisar. Excelência, desculpa, excelência. A senhora está perguntando e eu só queria complementar. A senhora está falando que teve gastos. A senhora tem como provar? Através de cartão de crédito, cheques. Aí eu não sei, né, doutor? Se este dinheiro foi depositado na conta dela, né, doutor? Que tivesse. Doutor Hollenberg, eu posso fazer a pergunta? O senhor dá licença? Pode, claro, toda a licença. A senhora pode responder, por favor? Excelência, eu fiz... A senhora tem fotos do Lucas? Tenho. Tá bom. Então depois o senhor junta ao processo se achar pertinente, tá? E fotos de quê? Dele em Natal com a família. Vídeos de nossa viagem, onde fizemos uma turnê até chegar ao Beto Carreiro. A viagem foi custeada por quem? Pergunta a juíza. A viagem foi custeada por nós 2. Estranho. Testemunha que foi ouvida aqui disse que só foi custeada pelo pastor, que foi presente de fim de ano. Qual pastor? Pergunta Flor de Lis. Aí vemos uma tática da juíza para confundir a ré. Qual pastor? Pergunta Flor de Lis. Aí o nome eu não sei, teria que olhar. A senhora aí da Beto Carreiro, doutor Hollenberg, eu não acabei de falar. É que eu tinha uma agenda para ir ao Rio Grande do Sul. Senhora, a pergunta é, foi o pastor quem custeou a viagem ao Beto Carreiro para toda a família? É pergunta reta, é sim ou não? O pastor custeou nossa viagem. O pagamento do Beto Carreiro foi custeado por mim e meu marido. As entradas, certo? No parque. O resto foi todo pago pelo pastor, certo? Isso. Ok. Pode prosseguir, doutor Hollenberg. Mas, excelência, já não estava esclarecido isso? Não estava. Foi por isso que eu perguntei. Agora tá? Provoca Hollenberg. Agora sim, pode prosseguir. Sim, mas a excelência, a minha intenção aqui é só esclarecer o que estava no escuro. Já a minha é a busca pela verdade. Pode prosseguir, doutor. Mais verdade do que eu estou tentando, excelência. O advogado fica balbuciando algo e a juíza diz, prossiga. Estou prosseguindo, diz o advogado. Em relação à senhora Débora, que é uma testemunha que veio aqui dizendo que a senhora maltratava seus filhos, inclusive com tratamento violento. O que a senhora pode dizer sobre isso? Olha, primeiro que se meus filhos fossem maltratados, eles não teriam permanecido comigo. Eu tive filhos que foram devolvidos à família biológica pelo Dr. Ciro Darlan, enquanto ele era juiz. E 40 dias depois, meus filhos estavam de volta lá em casa, junto comigo.
escolheram ficar comigo. Se houvesse maus tratos, meus filhos adultos não estariam lá morando comigo. Abrimos um adendo aqui, seguindo a linha de raciocínio das testemunhas, que achamos importante saber se isso foi antes ou depois da MK aparecer na vida da família de Flor de Lis, pois sua filha Dayana prestou depoimento e disse que antes da MK, antes do dinheiro começar a entrar na vida deles, todos eram tratados igualmente, mas depois começaram as diferenciações. Prossegue Flor de Lis. Um filho meu adolescente, os filhos meus adultos, que se tivesse maus tratos, meus filhos não estariam ainda morando lá comigo. Quanto a Débora, ela é uma mulher que estava... Só um instantinho. Estes fatos aqui estão em apuração lá na vara da infância, doutor. O foco aqui é homicídio, falsificação. Então vamos voltar aqui, né? É porque várias testemunhas falaram aqui, Excelência. Falaram, mas eu tive que encaminhar todas para a vara da infância, né? Agora não está mais na apuração. Ok, Excelência. Senhora Flor de Lis, eu queria saber se é mentira essas informações da Débora. É mentira, porque ela estava arrasada com o filho dela, porque ninguém queria acolhê-lo e eu acolhi. Ela tinha se separado do marido e não tinha onde ficar, onde morar. Por isso eu deixei que ela ficasse ali. Mas essa questão que ela colocou aqui, que já está na vara da infância e juventude, é mentira, porque até desqualifica o trabalho excelente que foi feito pelo Dr. Ciro Darlan. Mais um adendo, este sobre o Ciro Darlan. A Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça recebeu no dia 16 de setembro de 2020 denúncia contra o desembargador, hoje desembargador, Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo crime de corrupção passiva. Ele responde supostamente por ter participado de esquema para a venda de decisão em habeas corpus durante plantão judicial em 2015. A decisão foi tomada por maioria, conforme o voto do relator, ministro Luiz Felipe Salomão. A ação penal é baseada em uma das investigações contra o magistrado, que foi afastado do cargo pelo STJ em abril. Voltando a Flor de Lis, ela continua e diz que tal medida foi tomada pelo então juiz na época e pela equipe técnica do Juizado de Menores, tanto do Rio de Janeiro quanto de Niterói. Deputada, a senhora participou de ritual satânico em sua vida religiosa? Doutor, desde os meus 2 anos de idade eu fui criada em família evangélica, aprendendo a adorar um só Deus, o único Deus que foi capaz de entregar seu único filho, por amor a todos nós. É este o Deus que eu sigo até hoje, em toda a minha vida. A senhora está se sentindo bem, deputado? Quer água? Não, senhor. Deputada, o que a senhora soube do portão lá de trás? O que contaram para a senhora? Se ele estava aberto ou não? Foi contado que o portão da parte de trás estava aberto e que me espantou muito, porque aquele portão lá só se consegue abrir pelo lado de dentro da casa. Pelo lado de fora não é possível. O portão estava aberto e, portanto, a garagem de lá de trás estava aberta. Satisfeito, Excelência. Ela vai responder as perguntas dos demais defesas ou só do senhor? Ela vai responder as perguntas das demais defesas ou só do senhor, Dr. Hollenberg? Fiquem à vontade. Ela está à disposição para responder perguntas de qualquer colega aqui. Então vem o Dr. Carlos Henrique, o advogado de Andréia, aquela que, segundo a polícia e o MP, foi quem levou a carta forjada que foi parar nas mãos de Lucas para que ele copiasse e assinasse, assumindo a autoria do crime e dando Misael e Luan como mandantes do crime. Inclusive temos live aqui com o doutor falando sobre o caso e sobre o viés de sua contratante, Andréia. Boa tarde. A senhora, depois do crime, teve contato pessoal com a ré Andréia? Tive, sim, senhor. Depois da existência e antes mesmo da existência desta carta, eu já sabia do trabalho social dela com as famílias dos presos. E desde então nutriu em mim um desejo de ter contato com ela, por conta do trabalho social dela com os presos. Gosto muito do trabalho social dela. A senhora falou que a senhora Andréia enviou através de um smartphone a fotografia desta carta. Ela falou para a senhora como foi que essa carta chegou até ela? A senhora perguntou? A senhora questionou alguma coisa neste sentido? Na verdade, a carta ela veio desta moça, eu esqueci o nome dela, que é advogada de um preso.
Lá tem um preso lá dentro que é esposo dela. Aconselhamos novamente a assistirem à entrevista com o advogado de Andréia. Senhora Flor de Lis, se a senhora não falar na frente do microfone, fica difícil de gravar. A senhora teve algum contato telefônico com o marido de Andréia, senhora, Marcos Siqueira? Ele já teve algum tipo de contato com a senhora? Nunca, jamais. Eu tive contato com esse senhor, que é esposo de Andréia, e foi condenado a quase 300 anos por diversos crimes. Excelência, obrigado. A senhora sabe qual é a função do Marcos lá no presídio? Se ele tinha uma função extra, faxina, alguma coisa assim? Pergunta a juíza. Olha, eu sei que ele é um preso condenado a muitos anos de prisão, e é isso que eu sei dele. Ok, então a senhora não sabe se ele tinha alguma função extra, não é, senhora? Eu soube depois, pela Andréia, que o marido dela trabalhava na biblioteca, ou não sei em que, dentro do presídio, não sei dizer no que exatamente. Mas eu vim a conhecê-lo aqui. Doutora Daniela, pelas réis Rayane e Simone. Sim, meritíssimo. Boa tarde, deputada. Boa tarde. Deputada, a senhora, na qualidade de mãe de Simone, a senhora tem conhecimento se antes da prisão dela ela já estava curada do câncer? Se fazia tratamento? Como é que estava esse negócio todo? Qual é a situação da saúde de Simone? Adendo. A advogada em questão sempre pergunta a mesma coisa a todas as testemunhas com as quais interagiu. Portanto, ignoramos muitas vezes essa pergunta nos depoimentos, pois não tem nada a acrescentar ao nosso ver. Colocamos aqui justamente para fazer esse adendo, como fizemos também lá no início. Na verdade, a minha filha teve uma metástase, teve 35 tumores e ela teve que fazer PET scan. Era de 3 em 3 meses. PET scan é um exame para saber sobre a reincidência da doença, disse a juíza. A pergunta não é essa, a pergunta é se ela ficou curada. Isso, se ela ficou curada e se teve sequelas da doença, diz Daniela. Os 35 tumores sumiram, mas o último PET scan mostrou 2 nódulos minúsculos. Um no pulmão, mas não lembro direito se no pulmão esquerdo ou direito, mas mostrou. E ela precisa fazer uso contínuo de corticoides, porque ela tem osso com osso. Sem isso, ela não consegue andar. Se ela não fizer uso dessas medicações, ela não consegue andar. A senhora disse que ela estava com 2 nódulos, enfim, né? A senhora, no fim das contas, não respondeu. Afinal, ela está ou não curada? Como é que é isso? Ela foi curada dos 35 tumores. Senhora, ela tem algum diagnóstico atual de câncer? Ela tem algum diagnóstico atual de tumor maligno? Não, excelência. Mas ela tem outro na região dos... Se ela tivesse, senhora, isto estaria juntado nos autos. É porque eu estou indo buscar esses 2 médicos, porque eu não tinha ciência disso. Minha filha não me comunicou pelo estado de saúde que eu estou. Sim, antes da prisão dela, a senhora ficou sabendo se ela havia agendado uma cirurgia de ginecologia? Na verdade, sim, porque ela teve um tumor que foi crescendo e aumentando o volume, e ela tem esta reincidência por conta desses 35 tumores que ela teve, que se não tratar logo pode crescer e se tornar maligno. O médico disse que teria que retirar imediatamente. Então a advogada pede o nome dos médicos de Flor de Lis e ela agradece. Juíza continua. Essas informações acerca da saúde de Simone, a senhora obteve há quanto tempo? Pergunta a juíza. Quais informações? Responde Flor de Lis. E segue a juíza perguntando aos demais advogados. Dr. Daniel pela ré Marzi? Sem perguntas, excelência. Dr. Carlos Gregório pelo réu Carlos Ubiraci? Sim, excelência. Boa tarde, senhora Flor de Lis. Boa tarde. Em relação ao Carlos Ubiraci, a senhora mencionou mais cedo que quando a senhora e seu marido não estavam em casa, era o Carlos que cuidava da casa. Ele era o responsável, porque ele era o mais velho. Ele era também o mais respeitado, tanto em casa quanto como pastor. Além dele, quem mais cuidava da casa? Aqui, Flor de Lis gagueja sem parar. Ficou muito difícil de entender a frase sem fragmentos. É que tinha uma escala, então, que não trabalhasse. Tinha que ajudar em casa, nada lá é então coletivo. Cada um tem seu quarto, sua cama, tem seu armário e tem sua roupa. Cada um cuida das suas coisas. Até agora, então, o Carlos é uma espécie de zelador da casa, quando a senhora e o Anderson do Carmo não estavam. Zelador, não. Ele era o nosso braço direito e esquerdo. O administrador da casa, complementa a juíza. Isso sim, diz Flor de Lis. Para as crianças, ele era tido como um paizão? Com certeza, com certeza. Não só para as crianças, mas para todos os irmãos. Todos o respeitam muito. Tá bom, excelência, obrigada.
Inclusive, excelência, retoma Flor de Lis, quando eu vi meu filho sendo levado, algemado, isso me espantou bastante, vê-lo nessas condições. Eu esqueci de fazer uma pergunta à senhora com relação à questão do envenenamento. Houve uma situação onde a esposa do Carlos, me fugiu o nome agora, tomou um suco, Cristiana, que era destinado ao pastor e passou mal. Isso não era um suco destinado ao meu marido. O suco estava em uma jarra, na minha sala, na minha mesa e à disposição de todos. A minha sala e a do meu marido eram bem separadas. E a senhora reclamou dela ter contado que passou mal após beber este suco? Não, senhora, eu não fiz isso. Tá bom. E houve uma situação com Yakult que alguém tomou e passou mal também? Isso não aconteceu. Nós temos uma geladeira onde ficam as coisas para as crianças, nós temos Danone e cada um é livre. A geladeira não é trancada a cadeado. Tem geladeira separada, senhora? Uma que é só para um ou só para outros? Tinha as coisas separadas do meu marido. Meu marido gostava de sair, comprar as coisas durante a noite, que ele gostava, bis, chocolates, as bebidas de que eram refrigerantes e alguns sucos. Mas em relação à geladeira, que tivesse divisão de acesso, não, senhora. Tinha algumas coisas mais rebuscadas para alguém? Tinha os chocolates suíços dele, que ele trazia quando nós viajávamos a Israel. Enfim, ele trazia muito chocolate suíço, que ficava em determinada geladeira, mas a geladeira era do acesso de todos. Nenhum dos demais advogados pediram a palavra. Então a juíza finaliza perguntando se Flor de Lis gostaria de acrescentar algo aos fatos que não tenha sido perguntado para sua defesa. Eu quero sim. Eu quero mencionar porque eu fui acusada de ter matado meu marido por poder e dinheiro. E eu quero saber que poder de dinheiro é esse. Que poder e dinheiro é esse? E dizer que ninguém aqui se interessa mais por descobrir a verdade do que eu. Que as pessoas não estão mais buscando a verdade dos fatos. Tem que buscar investigar a verdade dos fatos. Porque ninguém aqui mais se interessa pela verdade do que eu, diz. Eu quero saber quem foi que matou o meu marido, porque só quem perdeu com a morte dele fui eu. Se forem investigados fatos de verdade, só quem perdeu com a morte do meu marido fui eu. Eu perdi com a morte do meu marido, mas ninguém teve tantas perdas como eu. Então, excelência, eu quero pedir justiça pela morte do meu marido. E que seja quem for que tenha cometido isso com meu marido, o crime, o assassinato, eu não sei quem, que pague pelo que fez, porque ele não merecia este tipo de fim. Meu marido era bom para mim, era meu amigo, cuidava de mim, enquanto eu cuidava das demais pessoas, ele cuidava de mim. Ok, só então está encerrado. O próximo depoimento será de Lucas dos Santos, de 18 anos, que está preso desde o dia do crime.